Se você chegou até este vídeo, você deve estar se perguntando sobre a sua vocação. Como fazer este caminho, como descobrir, e eu quero deixar para você um conteúdo de Santo Inácio. Santo Inácio vai falar sobre 3 modalidades e o quanto é importante isso. Quisera eu que todas as pessoas pudessem fazer o seu discernimento vocacional, mas muitas vezes as pessoas caminham aí para o matrimônio sem nunca mesmo ter se questionado se ali verdadeiramente é o seu lugar. Por isso é importante o que nós vamos fazer. Bom, como eu falei, Santo Inácio define em 3 modalidades ou 3 tempos. Fazendo assim a característica desses tempos, você vai perceber que talvez você enquadre-se em um desses tempos que podem ser uma luz para o seu discernimento. Bom, existe um primeiro tempo. Santo Inácio vai dizer assim: Deus, nosso Senhor, move e atrai a vontade, de modo que a pessoa espiritual segue o que lhe foi mostrado, sem duvidar nem poder duvidar. Olha só. Ele vai dizer o seguinte: essa é uma forma privilegiada que algumas pessoas são chamadas. Parece que desde criança aquela pessoa ela se sente justamente com um ímpeto, com um desejo, traz nisso. Hoje eu vejo pessoas que, por exemplo, desde criança celebram a missa, querem celebrar a missa, sentem esse chamado, um fogo dentro do coração de poder responder à vocação sacerdotal. Outros que têm um sentimento de recolhimento, se atraíram para a vida dos santos. Lógico, tudo isso hoje em dia é tão difícil, afinal de contas, não é comum mais aos pais oferecerem aos seus filhos a história dos santos, falar da palavra de Deus. Por isso, este fermento da qual a palavra, da qual aquela partilha sobre a vida dos santos vai nascendo e vai frutificando em uma clareza de vocação, muitas vezes não acontece. Outras vezes, acontece da pessoa ter muitos sinais claros na vida. Eu percebo também isso quando eu olho para a minha história. Eu praticamente nunca duvidei do meu caminho matrimonial, mas chegou um ponto dentro do discernimento que eu comecei a rezar e ali começou a vir uma clareza. Então, por exemplo, foi uma pessoa que foi consagrada ao Senhor, percebi que eu nasci no dia do consagrado. São coisas o quê? Que você não pode movimentar, não está simplesmente dentro de você, está fora de você. Você não escolheu o dia que você nasceu, você nasceu naquele dia. Eu nasci então no dia daquele que é consagrado, fui consagrado e nasci no dia do consagrado, e tinha dentro de mim uma coisa que sempre me falava, que eu era Jesus. E aí no momento de oração, num determinado momento da minha história, aquilo volta dentro do meu coração, aquela memória de que sempre eu tive aquele sentimento. Uma voz interior me diz assim: você sempre se sentiu como um outro Cristo, porque você sempre foi sacerdote. E aí é forte, né? Então, as marcas na história, né? Aquela palavra que me dava clareza de tudo que eu tinha vivido na minha vida e que muitas vezes eu batia contra, porque não fazia sentido para mim. Percebe-se então uma clareza que quando aquelas coisas foram suscitadas diante de mim, eu só podia dizer: realmente, Deus me chama à vocação sacerdotal. Então há uma clareza, né? Como tem pessoas que têm uma docilidade, um amor maternal, um desejo de cuidado de pessoas, de crianças, quer carregar no colo, tem uma vocação claríssima à maternidade, ao gerar, ao criar, ao educar, e assim por diante. Você vai percebendo uma clareza tamanha que Santo Inácio vai dizer: olha só, a essas pessoas não tem dúvida, é sem duvidar e nem pode duvidar, porque a coisa é tão clara que não há dúvida aí no caminho. Então essa é a primeira modalidade. Talvez você encaixe nessa primeira modalidade, aí é só um empurrão, vai, porque você tem no coração já aquilo que é a sua vocação, e lógico, a vocação depois precisa ser confirmada por uma comunidade, confirmada por irmãos, né? Ninguém é, por exemplo, sacerdote sozinho, ninguém é freira sozinha, precisa de uma congregação, precisa de pessoas que vão te confirmar neste chamado, ok? Vamos para a segunda modalidade. Na segunda modalidade, o que nós temos? A experiência do Senhor que fala através das consolações e desolações. E aí nasce a experiência do discernimento, que é onde
a grande maioria das pessoas vão precisar passar. Percebendo o que traz consolação, desolação, percebendo qual é a ação do Espírito bom, do Espírito mal, como isso acontece. E lógico, para fazer esse discernimento, todos precisam, mas de forma especial, esses precisam de um caminho de orientação espiritual para você ir percebendo, muitas vezes, o vocacional daquela congregação, daquela comunidade, ela vai ajudar você também a perceber esses movimentos de desolação, de consolação, perceber o que Deus está te falando e te conduzindo diante da tua história. Por isso, olha, se você ainda não tem alguém que lhe acompanhe, vai procurar um vocacional ou procura de forma especial uma orientação espiritual que vai fazer com que essas coisas se tornem claras. Tem também, tenho oferecido um curso de orientação espiritual, então vou deixar o link aí abaixo para quem quiser também participar, aprender, né? Faça esse investimento e você vai lá aprender no primeiro módulo já sobre essa dimensão do discernimento vocacional. Pode te ajudar também bastante. Bom, e por fim, um terceiro tempo, porque aí a pessoa que tem muita dificuldade de perceber esses movimentos de desolação e consolação, ou mesmo esses movimentos não aparecem de forma clara, ela é convidada a um módulo onde ela vai colocar o seguinte diante dela de uma forma realmente intelectual. Que intelectual? Perceber, olha, quando eu escolho a vocação sacerdotal, o que me vem de positivo? O que me vem de negativo? Quando eu escolho ser um leigo, consagrado ou um celibatário, né? O que me vem? Qual que é os sentimentos que me aparecem? Ou ainda, o que me vem quando eu me vejo ali casado? Qual que é os positivos e o negativo? E aí o que faz? Diante desse positivo e desse negativo, você assim, ou seja, com a sua consciência, com o teu intelecto, faz uma escolha consciente daquilo. Este é um caso justamente onde não há nem a primeira possibilidade, a segunda não aparece, e aí você tem que realmente escolher entre o positivo e o negativo e determinar uma escolha para a sua vida. Tantas coisas nós precisamos escolher e ali vai um caminho também de escolha. E assim acontece, ou de uma maneira afetiva, né? Santo Inácio vai como que falar para a pessoa assim, olha, pense o seguinte, se você estivesse, né, diante da morte ou diante do juízo, né, o que desejaria ter feito até agora? Desejaria ter sido um padre? Desejaria ter sido uma pessoa casada? Desejaria ter sido uma freira? Se você estivesse diante da morte, o que você pensaria em ter vivido, ter passado, né? Então, Santo Inácio percebe que quando você faz isso, então você agora comece a escolher, já que você escolheria isso no teu leito de morte, comece a escolher agora essa vocação. Então, de uma maneira afetiva. Então, intelectual ou afetivo, terceira modalidade. Primeira, uma coisa bem mais clara, direta, da qual ele, repito, sem duvidar e nem poder duvidar, vai dizer Santo Inácio. E um segundo modo, que é o mais comum, que é discernindo entre as suas consolações e desolações, ou seja, a ação do Espírito bom e mal. Entende um pouquinho? Se você ficou com alguma dúvida, coloque aí embaixo, deixa no comentário, veja o que você percebeu. Isso te ajudou também no teu conhecimento sobre a sua vocação? Ótimo! Vamos juntos porque tem muito mais vídeo. Não se esqueça de se inscrever e participar sempre conosco. Deus os abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.